Eu quero pedir que você deixe a sua Bíblia aberta aí em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos fazer uma reflexão nesse texto. Mas antes de fazer a leitura, vamos fazer uma breve, aliás, não tão breve assim, mas fazemos uma introdução, pensando nas nossas declarações de fé nessa noite. Irmãos, a celebração da ceia do Senhor é uma das duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou a nós, para a igreja. A outra é o batismo, que, aliás, é o pré-requisito para que se participe da ceia do Senhor. O pré-requisito para que haja o batismo é o novo nascimento, a conversão. Após a conversão, o novo nascimento, na sequência deve vir o batismo, onde o cristão se identifica com a igreja, se torna membro da igreja. E numa igreja batista, a pessoa pode se tornar membro, inicialmente, pelo batismo, por carta de transferência, vindo de uma outra igreja batista para a nossa igreja, de mesma fé e ordem, assim dizemos. Uma pessoa pode vir a se tornar membro da nossa igreja vindo de uma outra denominação, por carta de apresentação do ministério anterior, ou simplesmente alguém começou a frequentar, ou frequentava outra igreja e por alguma razão não quis mais frequentar. Ela é aceita por aclamação, que é o voto da maioria dos membros da igreja, aceitando essa pessoa como membro da igreja. E aquelas pessoas que se desviaram do evangelho por alguma razão e depois são tocadas pela graça para se arrependerem, voltarem aos caminhos do Senhor, elas se tornam membros da igreja por reconciliação. É feito um trabalho, de doutrinário, de conserto, daquelas coisas que estavam impedindo que uma pessoa se tornasse membro da igreja, e assim ela vem participar da igreja por meio da reconciliação. E assim, todas as vezes que nos reunimos, geralmente, exceto em casos excepcionais, mas geralmente no primeiro domingo de cada mês, quando nos reunimos e celebramos a ceia do Senhor, as pessoas que se tornaram membros, ou as pessoas que nos visitam e estão em plena comunhão com a sua igreja, também são convidados a estar conosco nesse momento, porque a ceia do Senhor, o próprio nome já diz, a ceia do Senhor. A ceia não é do pastor, a ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. Somos convidados, desde que já cremos em Cristo, já fomos batizados, estamos em harmonia ou em comunhão com a igreja do Senhor Jesus, então somos convidados a participar desse banquete espiritual. E o que Paulo escreve aos Coríntios, os irmãos vão perceber que as nossas declarações doutrinárias estão fundamentadas nas Escrituras Sagradas. E o que Paulo diz em 1 Coríntios vem exatamente corroborar isso. Primeiro, a nossa mais antiga declaração de fé, Declaração de Londres, de 1689, diz que a ceia do Senhor foi instituída por ele na mesma noite que foi traído, para ser observada nas igrejas até o fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente e ser testemunho do sacrifício de sua morte, para confirmar os crentes na fé e em todos os benefícios dela decorrentes, para promover a nutrição espiritual e o crescimento deles em Cristo, para encorajar o maior engajamento deles em todos os seus deveres para com Cristo, e para ser um elo e um penhor da comunhão com Ele e de uns com os outros. Esse é o ponto principal, a palavra de abertura da declaração doutrinária de 1689 a respeito da ceia do Senhor. Temos todos os outros fatores que essa declaração vem abordando, sobre o simbolismo memorial, sobre a importância de participar da ceia, sobre a importância do exame de consciência, o reconhecimento do que o sangue de Jesus é capaz de fazer pelos nossos pecados.
e daquilo que foi feito do seu corpo moído por nós naquela cruz. Na nossa declaração de fé de 1833, ela diz que na ceia do Senhor, na qual os membros da igreja, pelo uso sagrado do pão e do vinho ou do cálice, devem comemorar juntos a morte de Cristo, por amor, precedido sempre por um solene autoexame. E a nossa mais recente declaração de fé, essa brasileira, 1985, diz: a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho, ou o cálice. Neste memorial, o pão representa o seu corpo dado por nós no Calvário, e o vinho simboliza o seu sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, e sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame de seus participantes. Enfim, eu fiz um resumo para não ser tão prolixo aqui nessa parte das declarações de fé, que a gente estuda mais profundamente em nossas classes doutrinárias, mas só para dizer que aquilo que Paulo vem a dizer a nós, em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 18 até o verso 34, vem confirmar essa crença das igrejas batistas acerca da ceia do Senhor. E Paulo se utiliza também nesse momento da celebração, já que a celebração da ceia, ela é inspirada por um sentimento de comunhão e de obediência da igreja. Paulo aproveita para censurar as facções, os grupos, os partidarismos que havia naquela igreja, o espírito de desunião. A hora da ceia é um momento de celebração da comunhão, a hora da celebração da disciplina, a hora da celebração do perdão, do amor que devemos ter uns para com os outros. Basicamente, o apóstolo Paulo abrange tudo isso nesse texto, do verso 18 até o verso 34. E ele diz que é até necessário, do verso 17 até o verso 19, eu falei 18, mas vamos pensar a partir do verso 17 até o verso 19, ele diz que é até necessário, muitas vezes, que aconteçam algumas coisas para ir se revelando a maturidade dos cristãos. Como é que nós estamos maduros para resolver os nossos problemas internos? Como a Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo. Como vamos julgar o mundo se não aprendemos a julgar as nossas próprias causas? Se nós não conseguirmos resolver as nossas coisas, nossas pendências, teremos dificuldades para sermos uma comunidade alternativa em meio à crise social e moral em que vive a nossa nação e o mundo. Então, Paulo vem falando sobre todos aqueles problemas que estavam acontecendo, de facções, de embriaguez, que lá eles faziam uma festa chamada festa ágape, a festa do amor. A ceia do Senhor era celebrada num contexto de um banquete, de uma festa, literalmente um grande banquete, celebrando a comunhão entre os irmãos. E na hora que era para verificar os valores, o representativo dos valores da ceia do Senhor, já havia alguns irmãos chateados porque alguém tinha comido mais do que outro, alguém tinha bebido mais do que outro, e tinha dado muita confusão entre eles. Então, com isso, queremos aprender com Paulo, aqui nesse texto, 6 coisas muito importantes para nós, em primeiro plano, e depois 5 princípios que devemos aplicar na palavra de Deus. O primeiro ensino que Paulo nos dá, irmãos, é que a ceia do Senhor é instituição de Cristo. Cristo foi quem instituiu. Isso não é coisa de pastor, não é coisa de igreja, não é coisa de denominação. Não, isso não foi coisa que os homens inventaram. Jesus criou
numa noite em que celebraria a última Páscoa entre os seus discípulos, estaria dando início à primeira ceia do Senhor, sendo ele o próprio Cordeiro Pascal, sendo apresentado da mesma forma que foi apresentado por João Batista no início do seu ministério terreno. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos ler por todos os evangelhos, Jesus instituindo a ceia do Senhor. Mais especificamente, Mateus, Marcos e Lucas trazem narrativas a respeito desse momento solene da instituição da ceia do Senhor, feita por Cristo. Aprendemos aqui no verso 24, você deve estar com a sua Bíblia aberta aí, em 1 Coríntios, no verso 24, diz: tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Em memória de mim. Então o pão aqui identificado como símbolo do corpo de Cristo sacrificado por nós. Era um costume judaico, irmãos, dar graças pelo pão. E Jesus partiu o pão com seus discípulos, distribuiu entre eles e deu graças. O pão não era o seu corpo físico, nem poderia sê-lo, mas ele estava ali presente de maneira viva, celebrando com seus discípulos aquele momento da ceia do Senhor. O pão ele tinha um simbolismo muito forte, porque ele era o alimento talvez mais regular entre as famílias judaicas, então tinha um valor poderoso, tinha um ensinamento grande para voltar-se para Jesus, que a si mesmo já tinha intitulado-se como o pão da vida, o pão que desce do céu e alimenta os homens. Então Jesus é apresentado aqui, ou ele apresenta aos seus discípulos naquela figura do pão, naquele símbolo do pão, que era um alimento básico entre os judeus, como se nós também tivéssemos que nos alimentar de Cristo. Aliás, no Evangelho de João, capítulo 6, ele diz que quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não estaria habilitado para o reino de Deus. Não poderia ser seus discípulos, ou seja, não está identificado com o corpo de Cristo. Se você não participa da ceia do Senhor, por alguma razão, você ainda não está identificado com o corpo de Cristo. Seja porque você não creu em Jesus ainda, seja porque você não se batizou, não obedeceu a ordenança do batismo, ou seja que você esteja em pecado e com um coração duro, que não queira se arrepender-se dos seus pecados, para se voltar para Cristo. Então, o pão, Jesus representado na figura do pão, ou o pão que representa a pessoa de Cristo, apresenta Cristo como alimento básico para a nossa salvação. Ele mesmo disse isso: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome espiritual. Ou seja, quem vem a Jesus não precisa de recorrer a nenhuma outra fonte mais. Jesus é todo suficiente. Basta. Jesus basta a cada um de nós. No versículo 25, o apóstolo Paulo diz que o vinho é o símbolo do sangue de Cristo que sela o nosso pacto, a nossa aliança. Somos aliançados com Cristo através do sangue dele derramado na cruz em nosso favor. O antigo pacto de Israel, que exigia o sangue de animais, de cordeiros imaculados para o perdão do pecado do povo, que uma vez por ano o sacerdote precisava ir e oferecer por ele e depois pelo povo, era insuficiente, porque todos os anos precisavam novamente retornar. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e ofereceu de uma vez por todas um sacrifício pelos pecados.
de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Jeremias já havia profetizado isso, um novo pacto, onde Deus agora escreveria sua lei não mais nas tábuas de pedra, mas escreveria sua lei nas tábuas do nosso coração, para nos tornarmos obedientes a Ele, guardando a sua palavra em nossos corações, como diz o Salmo 119, verso 11, para não pecarmos contra o nosso Deus. Então, quando participamos da ceia do Senhor, e lembramos do corpo, e lembramos do sangue de Jesus, lembramos que temos um compromisso com a santidade, com a pureza, com a vida consagrada ao nosso Deus. Comprometido com os valores do reino, é um novo pacto agora, de uma palavra guardada em nossos corações para vivermos para a glória de Deus. No verso ainda 24, e também no verso 25, o apóstolo Paulo usa a expressão em memória de mim. Só há memória ou lembrança na ausência. No caso aqui, a ausência física, né? Porque espiritualmente sabemos que Jesus está presente nesse lugar. Esse não é outro lugar como Jacó testificou lá atrás, senão a casa de Deus. Veja bem que o lugar onde Jacó estava, talvez num ermo, né? Colocou uma pedra lá e virou a sua cama, o seu travesseiro. E ali ele teve um sonho, viu uma escada que subia aos céus, os anjos subindo e descendo aos céus, como simbologia da presença de Cristo, que liga esse caminho, liga esse homem a Deus novamente. E Jacó desperta daquele sono e tem uma convicção no seu coração. Esse lugar aqui é Betel, é casa de Deus. Então, quando celebramos a ceia do Senhor, temos convicções, não somente que o templo em que nos reunimos é casa de Deus, mas principalmente que a nossa vida, agora habitada pelo Espírito Santo, é casa de Deus, morada do Altíssimo. O templo em que Deus habita de fato, na verdade, é o nosso coração, a nossa vida. O templo como espaço físico é importante e procuramos fazer tudo que queremos fazer, estamos fazendo para o melhor, para a glória de Deus, porque aprendemos na sua palavra que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Mas o templo principal do qual ele habita é o nosso coração, são as nossas vidas. E por isso, a ausência que esse memorial traz de lembrança é apenas a ausência física, porque em contrapartida, a celebração do Senhor, da ceia do Senhor, deve nos lembrar do Cristo presente em nós, de que há um Deus habitando em nós. Você já se deu conta disso, que há um Deus habitando em você? Ele prometeu isso aos seus discípulos, que aquele que estava entre eles um dia estaria neles. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, salvo engano. Abra sua Bíblia aí, por favor. Evangelho de João, eu falei 14, mas eu creio que é 16. Se alguém encontrar aí, por favor, pode nos ajudar aí. Aquele texto que diz: habita convosco e estará em vós. Alguém foi mais rápido que eu aí?
14 e 17. Muito bem. Vamos lá. E o Espírito... verso 16, começar com 16. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Como que o Espírito Santo habitava com eles? Na pessoa de Jesus Cristo. Mas ele diz, Ele estará em vós, habitará diretamente em vós, diz o Senhor. Obrigado, Natan. Então, irmãos, essa consciência na hora da celebração da ceia do Senhor, de que há um Deus presente, não nos elementos da ceia do Senhor, porque ela nos traz a lembrança dessa presença, mas um Deus presente em nós. E isso então requer de nós muito mais comprometimento, muito mais reverência, um compromisso maior com a santidade, com uma vida que agrada a Deus. Ele não está presente fisicamente, mas está presente espiritualmente, porque habita em nós, através do Espírito Santo. Nós não cremos na doutrina da transubstanciação, nem tampouco na consubstanciação, nem que ele se transforme os elementos em corpo e sangue, nem que haja partes de Cristo nos elementos, no pão e no cálice, mas cremos na sua presença divina em nós. E no momento que celebramos a ceia do Senhor, nós confirmamos que nós cremos nessa presença em nós. Por isso é tão significativo que os crentes se envolvam, que os crentes participem da ceia do Senhor. Por isso, quem não creu em Cristo ainda precisa se render à graça de Jesus e crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso, quem está afastado, desviado do Evangelho por alguma razão, precisa reconciliar com Cristo, ter um recomeço na sua vida cristã. Por isso, quem fez autoexame no seu coração e percebeu que tem alguma coisa que precisa ser consertada, precisa se comprometer com Cristo hoje ainda, e fazer um conserto na sua vida, diante de Deus. E aqueles que ainda não decidiram obedecer, já creram em Jesus, mas estão resistindo ao batismo, precisa entender que a obediência é a marca do discipulado. Precisa se render, se entregar ao batismo, como um ato de fé e um testemunho público da sua conversão a Jesus. É isso que Paulo está nos chamando a atenção aqui. E no verso 26, ele diz que a ceia do Senhor é uma proclamação viva, quando ela é celebrada de acordo com o ensinamento do próprio Senhor. Ela é uma prova viva, uma proclamação viva do sacrifício mais que suficiente de Jesus para salvar todo aquele que crê. Porque a suficiência, como eu já disse outras vezes, ela abrange o mundo todo. Mas a eficácia da salvação acontece só aos que creem. Tanto que a Bíblia diz que quem crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. É uma temeridade viver nesse mundo sem crer em Jesus. E por último, ensinamento que Paulo nos trata aqui é que a ceia do Senhor é um testemunho público da igreja. Toda vez que celebramos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo que nós ansiamos pela volta de Cristo Jesus. Toda vez que celebramos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo ao mundo que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é a pátria celestial. Que estamos de passagem, somos forasteiros. Estamos dizendo ao mundo que nós cremos na volta de Jesus. Porque um dia ele disse que nós celebraríamos essa ceia com ele,
na eternidade com o Pai. E a igreja nunca pode perder essa perspectiva, dessa celebração, dessa solenidade, de participar. De vez em quando alguém me pergunta: pastor, como é que vai ser esse negócio lá, das bodas do Cordeiro? Está lá escrito que vai ter a bodas do Cordeiro, como é que vai ser? Nós vamos ter um corpo, nós vamos comer, como é que vai ser? Especificamente eu não sei te dizer, mas uma coisa eu posso te dizer: eu quero estar lá. Eu quero participar, eu quero fazer parte desse banquete, para a glória de Deus, porque Ele morreu por mim, e eu creio, ressuscitou o terceiro dia, eu creio, e porque a Bíblia diz que Ele voltará, eu creio também. Aleluias. Então nós estamos nessa noite de celebração da ceia do Senhor, e o apóstolo Paulo então nos ensina 5 aplicações para participarmos da ceia do Senhor. A primeira coisa que você precisa entender é que não participar indignamente da ceia do Senhor significa ser indigno do próprio Cristo. O que significa isso, participar? É não discernir a obra de Cristo, irmãos. É você não entender o sacrifício que Cristo fez por você. Você viver a vida espiritual, a vida cristã de maneira tão leviana, tão descuidada, e você não se preocupa com a sua vida espiritual. É celebrar a ceia do Senhor sem fé no sacrifício de Cristo, na suficiência do sangue de Cristo, que pode nos purificar de todo pecado, como a Bíblia diz. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa lhe perdoar. A Bíblia fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas fala de alguém que não crê. Mas para nós, porque a ceia do Senhor foi instituída para a igreja. Então os cristãos, Paulo está dizendo que aos cristãos não se pode imaginar na vida dos cristãos uma indignidade para participar da ceia do Senhor, porque seria participar sem fé no sacrifício de Cristo e no perdão dos nossos pecados. Ele é fiel e justo, a Bíblia diz, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No verso 28, Paulo diz que é necessário um autoexame. O verbo examinar aqui significa provar, testar a si mesmo. Talvez você tenha que dizer o que está no Salmo 139, versos 23 e 24, que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, vê se há em mim. Se você não tem noção dos caminhos maus, se você não tem noção nas coisas que você tem envolvido com elas, é preciso que haja uma intervenção divina na sua vida, para que você veja a gravidade dos seus pecados e volte para Jesus. Os versos 29 e 30 nos mostram que a ceia do Senhor é uma oportunidade para nós sanarmos nossos problemas espirituais. As pessoas que não confessam os seus pecados vão ficar sendo cada dia atormentadas pelo sentimento de culpa. Isso é fato. Vai me dizer que o sentimento de culpa não dominou você algum dia, alguma vez, algum momento da sua jornada, a ponto de você sentir necessidade de confessar o seu pecado a Jesus e pedir a Ele graça sobre a sua vida. É uma oportunidade de nós descobrirmos nossos erros e nossas falhas. E a Bíblia diz que Deus está nos dando essa chance a cada vez que nos reunimos com esse propósito de celebrar a ceia do Senhor. Ele nos dá essa chance para que não sejamos condenados juntos com o mundo, a Bíblia diz. Versos 31 e 32. Por fim, a ceia deve ser um momento de total revestimento de amor fraternal, de comunhão entre os irmãos, a alegria de pertencer ao corpo de Cristo, à família de Deus. Então, irmãos, a ceia do Senhor que vamos celebrar agora tem todo esse significado, tem todo esse sentido para nós nesta noite e em todo o decorrer da nossa
existência. Aproveite esse momento para você reconsagrar sua vida ao Senhor Jesus. Pedir a Ele, não por nenhum elemento mágico ou místico dos elementos da ceia, mas por causa de um propósito firme no seu coração, de ser um crente melhor, um crente de excelência, de ser um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um líder melhor, uma esposa melhor, um marido melhor. Coloque esse propósito no seu coração essa noite, para que você encontre a vida abundante, a paz que excede a todo entendimento, para que você goze das bênçãos, dos benefícios, toda sorte de bênçãos espirituais que Deus planejou em Cristo, para mim e para você também. Então, se você se encaixa nesse contexto que nós falamos, já creu, já foi batizado, já se reconciliou, já examinou seu coração, coma do pão e beba do cálice desta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos convidar o Ministério de Música da igreja para cantar, enquanto nos preparamos ali à mesa para distribuir os elementos da ceia.